Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Graças a Deus, mais uma semana. Caminhando, né? Nossa leitura do livro Trovas, capítulo 60, Pontos da Estrada, é uma poesia. Deus nos deu a vida eterna para viver pela fé. Por isso, conforme crê, cada qual faz o que é. Faça o que é. Felicidade, uma bola que temos de forma rara. Corre-se atrás quando rola. Chutamos quando ela para. Sistema de conservar a luz da felicidade, esquece a pior ofensa, lembra a mínima bondade. Vitória num ideal, uma coisa estranha e bela, de quem dá tudo que tem para ficar junto dela. Ciência que foge à fé, erro grave de visão, fé que despreza a ciência, cegueira falando em vão. Então, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo amparo mais uma vez, através dos amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, para que possamos fazer um estudo consciente desse nosso tema de hoje, que possamos, nessa noite, estar sintonizados com o plano maior, com os nossos amigos, os nossos mentores desse estudo, e que possamos, Senhor, principalmente colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, todas as práticas e todos os ensinamentos de Cristo. Que Jesus, nosso amigo e amado Mestre, possa estar conosco hoje e sempre, nos envolvendo em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Então, nós estamos ainda, né, no estudo do livro de Mateus, no capítulo 13, e hoje a gente vai iniciar uma passagem nova. Embora, como a Luísa fala, né, seja, assim, falar mais, assim, não vai falar tanto agora, vai parar um pouco das histórias e vai resultar em movimentação. Porque o Evangelho de Mateus tem essa, a gente já explicou antes, que o Evangelho tem essa dinâmica. Às vezes tem alguma um momento de Jesus falar, do discurso dele, tem outra vez que é ação e que é movimentação. Então, agora nós vamos entrar nesse período, né? Vai trazer também, mas também com muita simbologia, com símbolos muito importantes. A gente vai estudar hoje o versículo 53, mas ele explica que para a gente ter um maior entendimento é preciso voltar um pouco nesse contexto, né, que a gente está vendo, que Jesus chegou na praia, né, ele estava chegando ali na praia, e aí ele contou todas as parábolas que se referem a uma explicação do que seria, comparando o reino de Deus com várias coisas, né? Então ele vai falar da parábola do semeador, do joio do trigo, do fermento, do tesouro, do campo, da pérola, e essa última que nós estudamos recentemente, que é da rede dos peixes. E elas começam, né, justamente ali na beirada, né, do lago de Genezaré, no Mar da Galileia, que eles chamam de praia de Cafarnaum, que aí ele vai se sentar e contar. Né? Ele vinha lá da senda, sentou na praia e contou as parábolas. Contou para quem? Para a multidão. E explica sempre elas para os discípulos, né, para os apóstolos. Então, nesse versículo, Jesus vai fazer justamente essa movimentação ao contrário. Né? Ele vai se retirar dali, que é o que diz o versículo 53 desse capítulo 13. Ele diz assim: sucedeu que, concluindo essas parábolas, Jesus retirou-se dali. Quer dizer, Jesus contou todas as parábolas, né, que falavam sobre o reino de Deus, dos céus, e vai embora. E aí o Aloysio explica que não é só se retirar, não é uma questão que ele estava na praia e entrou para dentro de casa. Na realidade, ele vai sair dali, ele vai partir, ele vai sair de Cafarnaum. Isso tem uma simbologia, uma explicação. E aí o Alice vai explicando que essa é a dinâmica do Cristo. Eu achei interessante, né? Que ele está sempre trocando. Ele não para nunca. Ele vai de um lugar para outro, né? O próprio nascimento dele, vizinho, né? Quando Eu foi achei interessante a questão do nascimento, né, que eu não havia pensado nisso, né? Que o próprio nascimento foi uma síntese de uma tudo isso, né? peregrinação, Desse momento, né? Uma sempre peregrinação. peregrinando, sempre andando, nem precisava Hebreus dos parar. Hebreus. Ele fala que é o hebreu dos hebreus, né? Que o Paulo se refere, né? Que ele era hebreu dos hebreus, que Paulo também, né? O tempo todo em movimento. Todo em movimento e não é, e era num período que eu fiquei pensando
que não era fácil essa movimentação. Era a pé mesmo, né, de alpargatas, não tinha um calçado próprio para isso, não tinha nada, não tinha tecnologia nenhuma, era realmente difícil, né, a movimentação. E aí ele fala que a palavra hebreu vem de sumério, que é uma língua mais antiga do mundo, que vem do que se chama Apiru, que eram as tribos que viviam na região da Síria, da Mesopotâmia, e eram chamadas de apiros, ou hebreus. Então, com o tempo, houve essa alteração, né, da palavra, né, foi pegando outros termos, de peregrino, que significa nômade, peregrino, aquele que viaja. Né? É o hebreu antigo, né, do oriental. Então, 80% da sua história acontece assim dentro dessa movimentação geográfica. Eles estão sempre caminhando de um lugar para o outro. Né, eles falam, eles saem da Mesopotâmia, vão para a Palestina, depois para o Egito, sai do Egito, vai para a Mesopotâmia, né, a diáspora vai para um monte de lugares, mas principalmente na Síria. Depois sai da Síria, volta para a Palestina, diáspora novamente, e aí se espalha pelo mundo, né? Vai para a Espanha, Alemanha, Portugal, Brasil, Argentina. Aí ele fala, né? Todos nós somos um pouco judeus, somos assim, temos herdeiros, né? Desse processo de peregrinação deles, né? E 80%, né, da atividade desse povo é movimentação. Achei tão interessante isso, né? Quer dizer, era muita coisa mesmo, essa movimentação que existia, né? Aí quando ele fala a própria gravidez, né? Maria foi de Nazaré para Belém, voltou para o Egito, volta para Nazaré, vai para Cafarnaum, fixa moradia, né? Então, mas não para quieto, né? Fica ali o tempo todo em trânsito. Aí ele fala, né? Jericó, Darmanuta, e essas cidades também tem, né? Jericó é um lugar mais alto, outro é mais baixo, cada hora é de um tipo, né? Até a posição das, das quando fala, né? Desceu, não sei, não lembro, desceu de Jericó, né? Tem a simbologia Jerusalém para Jericó. de Jerusalém para Jericó, né? Vai para deserto, né? Sai do deserto, vai para o Rio Jordão, para Samaria, né? Quer dizer, é o peregrino que sempre está caminhando ali, não para hora nenhuma, né? É o viajor entre os viajores, né? E significando também essa movimentação do nosso espírito, né? E todos nós somos esses hebreus, né? E aí é muito interessante a questão assim que o corpo, na realidade, né, é o grande tabernáculo, né? Nessa movimentação espiritual, né? Onde a gente vai montando as tendas, né? Que arma eu reencarno, desarmo, simbolizando a desencarnação, né? É um processo muito bonito. E aí vai, é outra família, outro estado, outro país, é uma movimentação constante dentro do processo evolutivo. Significa mesmo que a gente não pode ficar parado, né? É a grande mensagem que a gente tem aí, né? O quanto que a gente precisa se movimentar, né? E aí, mais do que isso, que nós não pertencemos a lugar algum, e nenhum lugar nos pertence, porque a gente acha que tem a posse, né? Ou tem a posse ou é possuído por ele, né? E aí ele vai falar, ali, além do lugar, tem as circunstâncias, porque é onde as coisas acontecem, e dentro delas tem as pessoas, né, com quem você convive, e a mensagem de Jesus ao movimentar-se, tanto é para não parar em nenhum lugar, né? Mas também para não se apegar nem a lugares, nem a pessoas, nem a essas circunstâncias, que acho que é mais o tema do nosso estudo hoje, né? Jesus deixa, por exemplo, ele vai embora do deserto, depois que fica com João Batista, naqueles 40 dias, vai para Jerusalém, né? Lá ele tem aquele diálogo com o sacerdote, vai para Galiléia e vai se encontrar com a mãe em Nazaré. E em Nazaré vai à sinagoga, lê o texto de Isaías, afirma lá que é o Messias prometido, e quando ele afirma que é o Messias, o povo não aceita, né? E vai levá-lo para um penhasco, né? Conhecido como o Monte do Precipício, né? Que eles queriam jogar Jesus lá de cima. Quer dizer, ali era a terra dele, né?
E aí ele não foi aceito. E aí ele só com o olhar dele, ele impõe a sua autoridade e deve falar, tá bom, vocês não me querem aqui, não tem importância, né? O lugar onde ele foi criado. Eu fiquei pensando, né? Porque depois ele vai falar também de quando ele vai na sinagoga e fala, como poderia ter mudado a história se Jesus tivesse tido outro tipo de atitude, né? Se ele não tivesse continuado nessa peregrinação e nesse caminho reto dele, da missão. Lógico que ele era no espírito superior e sabia o que ele estava fazendo. Mas a gente, com um pouco, como a gente não tem esse discernimento e essa superioridade, né? Como que a gente muda os nossos caminhos, às vezes por invigilância ou porque não reconhece algumas coisas, né? Isso é tão perigoso, né? Porque você No, imagina no, no livro da Esperança, eu vi uma frase, um capítulo 90, a página é Ora e Segue, né? Essa coisa de seguir, de dar continuidade. Aí o benfeitor Emmanuel falou uma frase que eu fiquei pensando sobre isso, que se enquadra nisso, que é a questão do tempo, né? Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. É uma coisa difícil da gente entender, né? Mas o quanto que é realmente assim, naquele momento ali, ele precisava agir daquela forma, agiu, como você falou assim, ele escolheu fazer desse jeito, né? E eu acho assim, que mostrando que a gente, todas as vezes que a gente paga, Rita, significa que a gente está apegado a alguma coisa. Então, o quanto que foi importante ele criar esse desapego em termos de instituição, né? Das questões mesmo, de família, de circunstâncias, de pessoa, do lugar, porque foi o jeito que o evangelho se expandiu, né? Se ele tivesse parado ali, tentando assim, na nossa visão, né? Talvez fosse melhor ele ter ficado parado, pregando, insistindo com as pessoas. Não, foi simplesmente calmo, sereno. Vocês não me querem aqui? Eu sou o Messias, estou falando para vocês. Vamos imaginar Jesus falando, como nós, né? Mas vocês não me querem aqui, eu estou indo. Agora, se fosse a gente, ia falar assim: eu sou o Messias, eu vou me impor a vocês, vocês têm que me aceitar. Não é verdade? não, e a outra questão também, quando ele vai na sinagoga e vai fazer o bar mitzvah dele, né? E que ele responde, e os doutores da lei ficam espantados com o conhecimento que ele tem, e oferecem, né, para Maria bancar os estudos dele, ter um rabino por conta dele para poder estudar. Quer dizer, é uma oportunidade muito grande. Ele podia ter De sido um poder, doutor né? da lei, de poder, né? Como que ele teve o discernimento de falar assim, não quero, eu vou ficar na carpintaria com meu pai. Como a história teria mudado completamente se ele tivesse se transformado no doutor da lei? Como é que você poderia entender, né? E aí é difícil até da gente entender, porque como doutor da lei, ele não teria mais condições de fazer coisas do que ele fez, né? Na nossa mente de Judas aqui, vamos pensar como Judas, né? Que a gente pensa, a gente é um pouco Judas. Você imaginar, poxa, mas o cara preferiu ficar na carpintaria do pai? Será que não está pegado? Acho que ele ficou pegado lá com a carpintaria do pai. Mas não era, ele queria uma coisa mais simples, porque era através do simples, dessa caminhada, desse movimento, dessa movimentação dentro da simplicidade, que ele ia conseguir dar o recado. Não ia ser como um doutor da lei. Mas a gente custa entender isso, né? E a gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente Eu não fico procura imaginando. uma coisa mais simples para poder resolver as situações. A gente procura as coisas mais Essa lição de nobres, né? Jesus é assim, para nós, é o quanto, em determinadas situações, às vezes é preciso que você se retire. É, Ao invés de tentar ficar impondo um poder que, na realidade, o nosso poder não é real, né? O poder de Jesus era uma coisa real. Ele tinha essa autoridade moral. Tanto que, quando ele foi para ser jogado do penhasco, qual foi a atitude dele? No olhar.
Agora a gente pode, vamos olhar assim para os nossos filhos, então olhar que a gente não tem essa autoridade, e aí não, o olhar praticamente não exerce o poder que poderia exercer se a gente tivesse, né? Então, E mesmo depois ele ficou na carpintaria, aprendeu, era todo ofício, com certeza, tinha lá uma estabilidade. O que ele faz? Ele não se apega nem à carpintaria, que ele você vai ser um pescador, né? Praticamente vai ser, nem vai, como a Alice diz, ele vai ser funcionário de Pedro, que dentro do barco, embora ele fosse o mestre, dentro do barco ele era praticamente um funcionário, não era ele que mandava no barco, né? Quem mandava na pescaria era o Pedro e o André, né? Ele vai ser, vamos dizer, um funcionário ali, funcionário, né? né? E aí tem a questão também, né, de não apego à aparência, né? Aquela famosa, né, que muita gente não entende, né? Que ele tá lá num lugar cheio de pessoas e alguém chama e fala que os irmãos, que a mãe e os irmãos estão lá fora. E aí ele fala quem é minha mãe, quem são os irmãos. Fica parecendo uma coisa até estranha, né? Muitas pessoas, né, lógico, tem uma explicação, né? E olha, dá até o exemplo, né, dessas pessoas, né, que têm tanto apego às coisas que às vezes a casa está caindo, né, a vigilância e a defesa civil está falando para a pessoa sair, que o negócio vai cair, mas não sai, fica lá agarrada, às vezes até arriscando a própria vida, né? Os dirigentes de casa espírita, né, as pessoas que ficam teimando em ficar no mesmo lugar, o apego ao cargo, às circunstâncias, a questão da liderança, né? Antigamente, por exemplo, os centros espíritas não existiam enquanto instituição, né? Às vezes eles funcionavam num cômodo de uma casa, de uma estrutura familiar, e depois se expandindo aí. Mas quantas vezes a gente vê a questão do apego mas meu pai foi fundador, meu avô foi fundador, e fica agarrado àquela situação ali, né? E a partir daí acha que tem que ficar com poder, controlando tudo, não solta o cargo de jeito nenhum, porque foram dos meus antepassados, né? Então é uma questão. E eu gostei também quando ele fala assim, que os espíritos que têm consciência dessa transitoriedade de tudo, eles são o quê? Minimalistas, né? Vivem com o mínimo. Eu fiquei assim, nessa Essa hora eu incomoda, senti né? Tal da vergonha. minimalismo, porque se eu Ah, tiver que essa sair hora eu daqui para sinto, não falar, vai precisar de um caminhão, é, não vai ser só uma essa hora, trouxona. ai, meu pai, como que eu sinto vergonha de mim mesma, Não, né? Porque a gente, assim, eu sempre que morre alguém, que chega a roupa lá na vila, essas coisas, eu dou uma geral aqui, porque eu fico, meu Deus do céu, tem um monte de coisa, né? Vai dar trabalho que os outros para separar, né? Para tirar, para jogar fora. Joga fora logo, né? Ou dá aquilo que você não vai usar. Você tem que ter sempre um olhar para isso, né? Porque fica juntando, a gente é muito acumulador com tudo, né? Agarrado. Ah, vou deixar aqui, pode ser que eu precise amanhã, vai nada, não vai precisar. Roupa que você não usou no inverno não é no outro que você vai usar. Roupa que você não usou no verão não é no próximo que você vai usar. Felizmente é assim, né? Então, e aí é e todo esse apego, é o que ele fala, dificulta muito o desencarne. Porque a pessoa fica ali agarrada, né, naquelas situações, naquelas coisas, jogando, que ele fala, jogando sombra, escuridão sobre ti. É muito complicado, né? E Jesus podia ter ficado ali na praia, né? Com as pessoas, falando que bonitas suas histórias, suas palavras, né? Mas não, ele pega e levanta e vai embora. Até mesmo para as pessoas poderem refletir, eu acredito, né, gente? Ele sai, deu o recado dele e partiu. talvez a gente tenha que aprender a fazer isso, porque quando a gente fica presente num sentimento de impor aos outros, né, o ponto de vista da gente, eu acho que realmente você não dá tempo da pessoa refletir, né? Porque às vezes ela teve um momento infeliz ali, não teve uma compreensão. Mas se você não fica insistindo no assunto,
ela mesma pode chegar a essa conclusão, né? Até essa mudança de atitude. Nesse livro, Espere Servindo, que tem na citação bibliográfica dele, mas ele não chegou a trabalhar o livro, né? Aí fala que é muito difícil a gente saber ter sem reter. Para nós, enquanto espíritos, isso é muito difícil, né? E a gente acha que tudo que a gente acredita possuir, temos recebido, estamos recebendo da Divina Providência em regime de usufruto. Então não adianta você ficar, né? A palestra do Tarcísio, segunda-feira, falou, ó, apronta sua mala. Mas qual a bagagem, né, que você vai levar? Nada disso. Eu achei interessante ele falar, né? Você vai para um lugar que é calor, você não vai levar roupa de frio, né? Então, o que você precisa levar para o plano espiritual? Qual que é a bagagem, né? Isso é complicado. Eu fiquei pensando muito, né? Porque eu bem ou mal, eu fiquei até que ponto, fiquei refletindo na minha situação. Porque quando eu vim para a Bíblia, eu tinha 27 anos. Vim para uma cidade que tinha 10 mil habitantes, né, 10, 12, 13, é uma cidade pequena em relação a São Paulo, né, que morava na capital. Tinha acabado de me formar, podia ter feito uma carreira, sei lá, profissional, sei lá, eu fico pensando, o que poderia ter acontecido? Como seria sido diferente se eu tivesse ficado lá? E eu optei para vir, e eu não sei até que ponto, eu não posso dizer para você, tipo assim, foi uma coisa, assim, que veio da minha maturidade? Não, porque eu tinha 20 e poucos anos, vim mesmo no impulso, foi uma coisa meio assim, vamos dizer, meio louca, né? Você sair de um lugar maior, né, com muitas oportunidades, para ficar com meu marido, né, com depois ter filhos. Foi uma opção de vida que eu fiz. Mas, assim, não foi uma questão, assim, muito madura. Foi ficando, depois eu me adaptei muito bem, não tive grandes problemas, tal. Mas são mudanças muito grandes que a gente tem na vida. É as encruzilhadas da vida que chega para você. E aí, se eu não tivesse vindo por esse caminho, o que teria sido da minha vida? Completamente diferente. Num contexto completamente diferente, numa vida completamente diferente. Talvez eu não fosse espírita, provavelmente não, porque eu ia continuar católica, e lá eu até frequentava e tudo, eu era católica mesmo, não era uma católica tipo que não, sabe, simpatizante, não, realmente ia à missa, fazia tudo direitinho, era uma católica, vamos dizer, praticante, dentro do que era na época, né? Dentro de uma cidade grande também, não tinha muita coisa, era coisa de ir à missa mesmo, e olha lá. Mas eu não sei, a gente fica refletindo, né, nessas movimentações que nos levam a caminhos e as escolhas que você vai fazendo, né? Que depois tem as outras encruzilhadas, né? Que você escolheu, que podia ser diferente também. As amizades que você vai fazendo, aquilo que está acontecendo, né? Com quem você vai se envolvendo, isso tudo é muito. A gente tem que estar muito atento com isso, né? Os Eu modelos que você vai acho, seguindo. eu acho que dentro dessa questão do versículo, né, o retirou-se, eu entendi muito assim, porque, igual você falou, você fez uma escolha, né? Agora, imagina se dentro dessa escolha acontecessem algumas frustrações para você. E aí você passar a vida, e é normal, às vezes, as pessoas, é comum, né? Não seria normal. As pessoas ficarem assim, se eu tivesse feito, se Se eu tivesse eu não tivesse agido, vindo, se né? eu não tivesse, tudo uma questão de um apego a um passado e uma decisão que você acha que foi errada. Mas, na realidade, assim, eu entendo muito assim, tudo que a gente passa e a vida vai te encaminhando para as experiências que são necessárias. Até mesmo assim, em relação a filhos, por exemplo, você adquire um patrimônio. Aí você fala assim, mas eu vou deixar, né, para os meus descendentes, sempre foram dos antepassados, mas nem sempre aquilo que permanece agora com você está sob o seu controle e vai passar para um descendente seu.
porque circunstâncias diferentes podem exigir, né, que o outro passe por experiências diferentes. Então, é muito importante a gente tentar ter o máximo de maturidade para fazer escolhas. Mas uma vez que a gente está no caminho, a gente não pode ficar fixado no se eu tivesse feito. Naquele Por exemplo, momento, foi aquilo que eu dei conta, né? Eu tenho consciência que com certeza teria sido completamente diferente. Diferente. Mas não estou dizendo que está ruim e nem que seria melhor ou pior, eu não sei. Eu simplesmente não sei. É a questão do GPS, né? Você vai se Ah, tá, foi esse caminho e tal. Aí corrige aqui, melhora ali. Reprograma, né? Reprograma, vai se realinhando e se aconchegando naquela situação, né? A minha mãe falava e explicava muito bem isso, sabe? Ela ia sempre se acomodando aquilo que se apresentava e você toma suas decisões e firma nelas. E fica com elas de acordo com aquilo que você acredita. E é lógico que você pode ter arrependimentos, pode ter coisas que você podia ter feito melhor, e aí você refaz dentro das situações. Mas E a grande lição de Jesus nesse momento ali foi também isso. Ó, eu estou aqui com uma proposta para vocês. Eu sou o Messias, é uma proposta divina, mas vocês não querem, então vou. A gente também ter coragem de romper com situações que nos adoecem. Isso aí é extremamente importante também no retirar. Se eu estou vivenciando situações de vida que estão complicando o meu estado mental, tudo em função de apego, de achar que você dá conta disso, né? Então, assim, é uma complexidade grande, mas que a gente tem que ir exercitando, fazendo essa reprogramação, tentando melhorar, tentando fazer ajustes, isso é fundamental. A gente tem que tentar fazer isso. Porque você tem o seu caminho, aquilo que você programou, mas a multidão te chama para outros caminhos que ela acha que você tem que percorrer, que é diferente da que você quer e da que você acredita. Então você tem que ter uma certa disciplina e se posicionar no sentido de falar assim, não, ó, tudo bem, vocês querem ficar aí, fica, mas eu vou ficar por aqui mesmo, né? E ter consciência disso, e saber quais são as consequências disso. E assumir as responsabilidades, né? E as consequências, que tudo tem, né? A gente tem que ter um entendimento que, frente à vida, a gente tem compromissos e responsabilidades. E algumas responsabilidades e compromissos, nesse momento, nem sempre vão ser situações agradáveis para nós. Como Jesus, quando ele se retira, quando ele vai, quando ele se movimenta, ele vai criando, tendo situações novas para enfrentar, dificuldades ali, outros tipos de pessoas, temperamentos, que ele precisa deixar uma mensagem de paz, de tranquilidade, de harmonia, como ele conseguiu fazer. E talvez a proposta para nós também seja essa, né, de conseguir vivenciar tudo isso que a gente vivencia, né, com a responsabilidade necessária, mas sabendo que tem uma hora também que a gente tem que partir. Se retirar. Outro dia eu assisti uma palestra filosófica da Lúcia Helena, que aí ela fala que a filosofia, um dos filósofos, né, tem uma frase que fala assim: se você precisa de ajuda para subir, pode contar comigo, mas para descer, desça sozinho. Então, é aquela, aí na doutrina espírita também tem, né? Se você quer, eu vou com você até a beirada do abismo. Agora, se chegar lá, você quer pular, eu solto sua mão e deixo você pular, né? Tem aquela história, né, são escolhas muito maduras, né, que a gente tem que fazer. Quem tá no carro até 80 km por hora, o anjo da guarda está lá com ele. Mas depois de 80, você está por sua conta. Ele não fica lá, não, né? É isso. E uma coisa também que eu achei muito interessante quando fala, né, de Jesus, né?
ele, quando bajulado, aí que ele dava um jeito, ó, e se mandava, começava a encher a bola dele demais, aí que ele Saía pegava, fora. saía fora do fininho. Porque na realidade é isso mesmo, a gente só pertence a Deus e temos esse compromisso, né? De ser atencioso, de ser amoroso, de ser gentil, mas de ter apego, não. O nosso papel não é ficar apegado a situações, pessoas e circunstâncias. Se a gente está tendo muito apego, vamos trabalhar isso, porque é necessário, né, que a gente saia disso. Agora ele vai lá para o livro, né, 50 anos depois, que mostrando para nós, né, a história de um espírito extremamente apegado a lugares, situações e pessoas. Foi quando a Célia, né, como que toma a identidade, né, de irmão Marinho. Aí eu não vou contar os detalhes do Tem que ler livro, a não, para vocês história, né? Que é ficarem. bem interessante, né? Precisa ler esse livro. Tem que ler a história porque é muito interessante. Por uma situação da época, ela era uma mulher, então ela teve que, né, fingir que era homem e foi ficar num lugar lá que o irmão Marinho tinha indicado para ela. E aí ele fala, quando ela chega lá, não, primeiro ele mostrando para ela quem era, como que era o Epifânio, né? Epifânio é um espírito enérgico e algo dogmático em suas concepções religiosas, mas tem sido meu amigo e meu irmão por largo período, durante os quais as mesmas aspirações nos uniram nessa vida. Às vezes costuma ser ríspido em suas decisões, caracterizando tendências para o sacerdócio organizado, que o cristianismo deve evitar com todas as suas forças, para não prejudicar o messianismo dos apóstolos do Senhor. Mas, se algum dia fores ferida por suas austeras resoluções de chefe, lembra-te que a humildade é o melhor tesouro da alma, desculpe, é a chave mestra de todas as virtudes e recorda a suprema lição de Jesus nos braços do madeiro. Em todas as situações, a humildade pode entrar como elemento básico para a solução de todos os problemas. E aí, nessa questão, ele já estava dando essa primeira, né, a apresentação desse espírito Porque ele, epifânico, ele o tinha que ela acolhido, teria que né? enfrentar, né? O pai Marinho tinha acolhido a Célia Lúcia quando ela estava perdida, né? E quando ele vai desencarnar, ele vai encaminhá-la para essa comunidade, né? Da cristã lá da Alexandria, que ele ajudou a criar junto com esse pai Epifânio, os dois que criaram essa coisa juntos, né? E aí, como ele está desencarnando, ele fala, olha, vai lá, só que como lá só recebem homens, você vai ter que fingir que é um homem, que é onde vai criar a figura, né, do irmão Marinho, porque ele se apresenta como filho dele, e ela, né, se apresenta como homem, como filho dele, e fica lá naquela comunidade, mas sobre as ordens desse pai Epifânio, que era um espírito difícil, né? Isso aí foi a primeira apresentação que ele fez, né? Então ele já falou que ele era um espírito ríspido, dogmático, né? É, ele vinha, na realidade, né, de uma vida militar, de uma carreira militar, e se tornou cristão. Mas aí, com apego, né, aos hábitos da vida militar. Ele era enérgico, dogmático, tinha uma disciplina excessiva, rigidez, ríspido nas decisões, excesso de dogmas, né? Então, o militarismo romano de onde ele vinha, né, dominava os hábitos cristãos Eu achei interessante dentro ele falar dele. que não deu para ele levar, não deu para levar a religião para Roma, então ele trouxe Roma para a religião. A religião. Ele trouxe aquele. E quando ela chega lá, né, a Célia, no mosteiro, como o irmão Marinho, né, aí o porteiro também faz outras ponderações a respeito dele. Ó, devo esclarecer-vos que pai Epifânio, como diretor dessa instituição,
É o espírito mais ríspido e arbitrário que já conheci na minha vida. Esse retiro de oração é fruto de uma experiência que ele começou com o vosso digno Pai, há mais de 5 lustros. A princípio, tudo ia bem, mas nos últimos anos, o velho Alfídio Prisco, que era o nome dele, né, do Epifânio, né, vem abusando largamente da sua autoridade máxima depois da partida do irmão Marinho para a Itália. Daí para cá, pai Epifânio tornou-se despótico e quase cruel. Aos poucos, vai transformando esse povo do Senhor em caserna de disciplina militar, onde ele recebeu a educação dos primeiros anos. Então, olha a rigidez, né? E às vezes eu fico vendo essa questão, por isso que o Espiritismo fala muito da reforma íntima que a gente tem que ter, né? Porque alguns espíritos, é mais ou menos fazer uma comparação, né, com o dia a dia, trazendo isso para a vida da gente. O quanto que, às vezes, a pessoa tem oportunidade de frequentar uma escola, de mudar de hábitos, de conhecer, né, mas ela não se abre a mudanças. Ela carrega consigo a mágoa, ela carrega velhos hábitos, né? Assim, não se propõe a mudança, conserva aquela rigidez, aquela. Eu lembro sempre de uma pessoa que trabalhou comigo, quando ela começou a trabalhar comigo, nossa, gente, tinha 1000 dificuldades. Assim, e uma coisa boba, teve um dia que eu cheguei em casa, as fraldas das crianças estavam de molho junto no balde com pano de prato. E eu havia explicado para ela, não, isso aqui cada coisa, esse balde aqui é só para as coisas das crianças, isso aqui é só para coisa da cozinha, aqui é só para pano de chão, né? Mas o que que tem? Vai lavar tudo. Aí ela falou assim, isso é muito de detalhes. E aí eu fiquei pensando qual que seria a realidade dela, né? Então, não Mas tinha era dinheiro para uma comprar realidade, 3 baldes, sim. Será que ela tinha dinheiro para comprar três não, baldes? ela não Para tinha começar, dinheiro, né? assim, ela morava numa casa que não tinha banheiro. E no lado de fora tinha um tanque. E nesse tanque se Fazia-se lavava tudo, tudo. desde o piniquim que se usava, a bacia do banho, entendeu? Comida, Botava fazer roupa de comida. molho, as vasilhas da cozinha. Então, mas o que que eu achei interessante, sim, porque à medida que eu fui falando com ela teve a ânsia de mudança. E nós, os espíritas, às vezes somos assim. Dei um exemplo de uma coisa material, mas às vezes a gente é assim com hábitos. É. Você aprende que aquele hábito não é saudável. A doutrina esclarece, né? É igual assim, ser manso. O quanto que é importante ser manso, ser generoso. A gente não está o tempo todo recebendo esse ensinamento, mas às vezes a gente se mantém arraigado lá aos velhos hábitos e apegado a eles sem essa proposta de E mudança, fica né? nessa rigidez, né, dogmática, religiosa. Você sabe que eu ainda É, peguei, né? Eu estudei 9 anos no colégio de freira, eram freiras assim, e tinha uma disciplina mesmo, sabe? E, inclusive, essa questão que eles falam, que ele muda de nome, né? Porque o nome dele é Alfídio Prisco, mas ele passa a se chamar. E lá elas trocavam de nome. Agora, recentemente, a última vez que eu tive contato com as freiras, elas falaram que, graças a Deus, elas voltaram a usar o nome de batismo delas e não é mais obrigada a trocar. Foi uma mudança, uma modernidade, né? Mas na época, eu me lembro delas não gostarem disso, sabe? Porque tinha os nomes, as irmãs. Hoje, até conversando com meus irmãos pelo WhatsApp, eu lembrei que aí eu fui, por curiosidade, eu fui olhar e a escola existe ainda, ela cresceu, está mais moderna, tem até um tour virtual para você fazer pela internet. Eu consegui ver a capela, que eu adorava a capela que tinha na escola, só que agora está modernizada, está maior, está mais ampliada. E aí eu me lembro que lá nós tínhamos uma freira, que era a diretora da escola, que ela andava com um sino na mão. Na minha mente vem o sino mesmo, o sino tinha um cabo. E esse cabo, e ela beliscava os alunos que faziam coisa errada, né?
E aí o meu irmão me ainda contou que ele levou uma sinada na cabeça. Ela pegava a ponta do sino, o seu cabo do sino, e batia na cabeça das crianças que faziam arte. Porque aí meu irmão contou que ele tocou, tinha uma campainha que tocava para dizer que estava começando a acabar a aula, e ele foi lá fazer arte, né? Pegou e apertou a campainha fora de hora, e ela viu e deu uma assinada na cabeça dele, entendeu? Então existia isso, e para eles era normal, entendeu? Era disciplina. Né? Hoje em dia vai fazer isso com uma criança, dar uma assinada na cabeça dela, para o que acontece? É lógico que está errado, né? Não é essa forma de educar. Mas e essa questão de trocar de nome, tudo isso eram questões assim muito de normas que faziam com que eles se transformassem em pessoas rígidas também. Era uma cultura, né? De rigidez, de militar mesmo. Então ele carregou isso e na mente dele não estava errado, ele estava certo, ele estava fazendo aquilo que estava de acordo com os princípios, né? Que ele aprendeu até. Aí está falando, né, que o cristianismo deve evitar isso tudo, né? É lastimável observar que todo o recinto está cheio de símbolos que nos recordam as festividades materiais dos deuses cruéis. E nada poderemos dizer em tom de crítica ou de censura, porquanto o pai Epifânio manda em nós como um rei. Olha só, gente, como é que é sério, né? Então, assim, é aquilo, né? A gente tem que procurar criar a situação de desapego das questões todas para Não caminhar é o com que é o que o mais Aloysio fala, harmonia. né? Não é o cristianismo da época da Casa do Caminho. Como é que uma coisa foi se desvirtuando? Porque os discípulos não eram soldados, né? Eles eram pescadores, eram pessoas simples, foi o que Jesus tentou levar, né? Para É, ele ainda continua aqui, ó. O espírito formalista de Epifânio busca adotar o estabelecimento de todas as convenções imprescindíveis. Um sino anunciava a mudança das meditações, a hora do trabalho, das preces, refeições e o tempo destinado ao repouso do espírito, né? Então, era aquele rigor mesmo, né? Em todas, cheios de rituais, né? às vezes a gente tenta fazer essas coisas, querer fazer as coisas tudo certinho na hora certa. Eu me lembro há um tempo, muito tempo atrás, o meu filho mais novo, foi aniversáriozinho que nós fizemos deles aqui. E aí eu arrumei uma pessoa para ajudar, para fazer atividades, e aí e eu comecei, ó, agora está na hora de fazer isso, agora está na hora de fazer aquilo, agora está na hora de brincar de não sei o quê. E aí aqui tem muito espaço, tá uma hora o meu filho disse assim, ô mãe, agora não está na hora de nada, agora eu quero brincar. Falei, quer saber? É isso mesmo, é. Então, sabe, não precisava, eles só queriam brincar no espaço daquilo que eles queriam, não daquilo que eu estipulei para brincar. E assim a gente faz, né? Com regras. E aí, da onde veio tanta simbologia das coisas que a gente faz, assim, às vezes na religião, e fica engessado nas questões. Você tem que ter mais flexibilidade, né, de É entendimento. fazer essa autocrítica, né? Para saber se nas tarefas que eu desempenho, eu tenho essas características, né? Que o padre Epifânio teria, que é a rigidez, o excesso, a disciplina excessiva, né? Será que eu tenho isso? Só que eu sou Aí um ele dá tirano assim, doméstico, né? tirano doméstico, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que eu sou um tirano na família, no emprego, no centro. É isso que eu sou para as pessoas, né? É o meu ponto de vista que tem que prevalecer, o tempo todo eu estou dando ordens. Então, que a gente seja capaz de fazer essa autocrítica, né? E aí você pergunta assim, mas o que isso tem a ver com retirou-se, né? O que tem a ver? Por que a gente está falando disso tudo, né? Então, uma das características da campanha militar, na movimentação militar, né, é ocupar território. E depois que eu ocupo o território, é manter aquele território, né? Manter. Ter domínio sobre ele, né? Roma fez isso, avançou, expandiu, estabeleceu fronteiras e passou a manter as fronteiras, né?
Quando ela viu que a expansão estava demais, que ela não ia dar conta de manter aquele controle, o que que ela fez? Estabelece as fronteiras para não perder aquilo que Aquilo já que já tinha tinha, né? conquistado, É o né? apego, né? Ficar apego ali, ficar apegado ali, porque não queria dividir aquelas situações que eles já tinham com isso, né? Então, assim, é aquilo, para a gente manter posição, será você tem que manter a disciplina militar na sua vida? Tem que usar de rigidez, de rispidez, né? De não abandonar o posto, de não ser capaz de abrir mão do seu ponto de vista, né? É muito sério. Ah, eu não posso nem falar, porque eu achei que eu sou um pouquinho militar, um pouquinho, não, coisa chegando. Não. Tem Vamos, hora que vamos pega, né? falar do Tiago, Tem vamos falar hora de que eu falo assim, Pedro, menos, Zelinha, menos. vamos falar de Paulo com o Tiago e deixa as nossas questões falando, né? É, Que é o que acontece, né, com Paulo, né? Que a briga deles é porque Tiago queria que é minha igreja, a né? igreja é Minha minha, né? Esse é o cidade, meu meu povo, minha povo, né? igreja, né? E ele não queria aceitar os gentios, né? E Paulo já era totalmente, né? Ele já tinha vivido essa situação e que ele descobriu que o cristianismo, então, seguia para quê? Para se expandir para o mundo, né? E lembrando a fala de Jesus, né? Porque Jesus o tempo todo fala, ide e pegar, Legal. avança. Né? Não mandou a gente ficar grudado, né? E eu achei interessante ele falar, né, que muitos desses espíritos que estavam lá apegados, né, naquele lugar, ainda hoje, né, hoje, essas questões, né, da Palestina, do mesmo jeito que um membro de Hamas joga uma bomba no membro do exército israelense, né, por causa de um pedaço de terra, por causa de busca de posição, né, um companheiro da casa espírita pode jogar uma bomba vibratória no outro por causa de um lugar para sentar. E é engraçado, eu tive E por restaurante, causa então eu também de um sei ponto de como que vista as pessoas diferente. são apegadas a lugar, gente. Você pode ver, se você frequenta algum restaurante, você sempre procura sentar no mesmo lugar no restaurante. Eu sei porque eu fui dono de restaurante e eu percebia quando a pessoa chegava, que o lugar que ela costuma sentar estava ocupado, como que aquilo, sabe? Você vê que a pessoa não gosta, ela, ela quer aquele lugarzinho. Até na casa espírita tem muito disso, né? Eu me lembro que na reunião mediúnica um espírito que às vezes eu não cheguei a conhecer, mas o médium sempre falava assim, que havia aquele espírito sentado no mesmo lugar que sempre sentou quando vinha nas reuniões públicas. Quer dizer, estava ali, né? Como se aquele lugar fosse dela, né? Marcando território mesmo, né? Inclusive, hoje já existe um estudo científico, né? Que a gente deve ter flexibilidade em relação a hábitos, né? Então, assim, essa rotina rigorosa, tipo assim, você vai trabalhar, você pode ir um dia por um caminho, outro dia pelo outro, ou vai por um, volta para o outro, porque isso ajuda, né, a exercitar o cérebro, né? Então é muito importante também, até a nível que a gente saia dessa rotina doentia, né? Sentar. Às vezes, eu saio de casa e aí eu tenho percurso que eu vou vazio. E às vezes eu não vou, eu tenho que ir na rua primeiro. Quando eu vejo, eu já estou tomando o caminho, sabe? É o automatismo. Então a gente tem que procurar ter mais lucidez em relação a esses hábitos e tentar realmente, porque são É, vários caminhos que podem te levar, por que não usar outros? Para a gente criando um mecanismo assim, para lidar com situações novas, né, Rita? Os desafios novos, sem já ficar aconteceu apegado. comigo algumas vezes, eu estar levando meus netos para a escola, e aí quando eu vejo, eu estou indo para o asilo, porque o caminho é mais ou menos parecido, né? Tem que ir em frente para ir para a escola e à direita. Aí eu virava. Vó, onde é que você vai? É um automatismo, né? De você tá, eu Hum. vou mais no asilo do que levar eles na escola.
E aí eu tinha que chegar, às vezes estava atrasada, aí tinha que voltar. Muito engraçado. Então, Outra coisa também que a gente usa demais, né? Que eu particularmente uso, né? Infelizmente, assim, a gente faz esse estudo, né, porque a gente ir aprendendo a ver que existem situações novas que a gente precisa ter mais cuidado, mais vigilância. Por exemplo, o tom de voz, a palavra áspera. Eu que em casa tem muito disso. Quando eu vejo, sabe? E já eu ainda foi. tenho defeito, porque eu escuto pouco, então aí tem o hábito de falar alto. Mas a tonalidade da voz é extremamente desagradável. Se você não, eu não gosto, por exemplo, de ouvir a pessoa falar, se eu não gosto, por que que eu faço, né? Então a gente tem que ter esse posicionamento, né? E a fraqueza é justamente essa, é medo da gente perder aquilo que você acha que tem. O que é sério é isso, que a gente tem medo de perder aquilo que a gente acha que tem, quando na realidade a gente não tem nada, somos apenas usufrutuários. O que É, que você tem? Não tem. e é o que fala, às vezes você precisa usar de energia, né? Não é você que aquela pessoa sempre assim, não é isso. Não é porque aí é uma coisa meio idiota, meio burra, né? De ficar só concordando e só achando tudo bonitinho. Não é isso. Porque você tem que se posicionar também. Mas é o que ele fala, né? Tem que ser uma energia paternal, e não uma Paternal. energia general, que eles vão ter, né? Que não funciona. O ambiente cristão tem que ser um ambiente assim, de serenidade, de diálogo, né? Você não necessariamente impor, né? A sua ideia, né? Mas que ele fala aqui, né? Como animal que marca território fazendo xixi, né? E aí você marca dando um coice. Aqui em casa tem um passarinho que ele fica na janela, assim, mas é muito engraçado, porque ele tem um topete vermelho, assim, aí ele pega, fica na janela, e aí o reflexo ele acha que é outro, né? E ele, mas dia a dia, tem dia que ele fica o dia inteiro, tô até com pena, porque ele fica lá nervoso com aquela crista vermelhinha dele, assim, e batendo no vidro. Eu falei, gente, como a gente não faz isso também, né? Então, esse pai, esse pano, ele foi criado nesse ambiente e aí ele foi ficando assim, né? Ele assimilou para a sua personalidade, né? Achei interessante ele dizer que ele pensava que tinha posse do temperamento, mas era o contrário, o temperamento era que tinha posse Temperamento dele. sem a posse dele. É igual a gente, às vezes a gente acha que tem a posse de um carro novo, mas na realidade é o carro novo que comanda a gente, né? Porque aí você fica cheio de coisas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode sair, se está chovendo, não vou sair. É o absurdo mais absurdo que eu A conheço em pessoa termos de carro. sair na Se está chuva porque o carro chovendo, não pode sujar, né? sair na chuva, porque o carro não pode sujar, corre o risco de ter uma chuva de pedra e o carro pode amassar. É claro que a gente, né, nas Tem que coisas que preservar são os bens, né? caras, né, você vai ter o cuidado reso, né? Mas tem gente que faz isso. Então é apego, né? Eu não faço isso, mas eu tenho outros apegos, tá, gente? Bom, deixa eu falar assim, que não, assim, não sou perfeita, não estou aqui jogando pedra, a gente está só estudando e comentando, né? Não, com É certeza. aquela coisa, né, que a Mas faz pessoa, escorregar. se alguém está na sua cadeira, você fustiga, né, com o olhar, aquela, a ira, porque o outro está ali num lugar que é seu, né? Eu me lembro A quando eu questão de comecei, né? filho também, de Muitos anos família, atrás, pessoas, como que a gente cria apego, né? quando eu comecei na diretoria do asilo, nós fizemos a primeira reunião e tinha uma janelinha na época na sala Secretaria. da diretoria, da secretaria, tinha uma janelinha, e os idosos viam que a gente estava lá, né? E o idoso ficou muito bravo vários dias comigo, eu não sabia por que era. É porque no dia da reunião, por acaso a gente sentou, eu sentei na cadeira que ele achou que era sua, né?
E ele achou que eu tinha chegado lá para tomar o seu lugar, e era apaixonado por você, né, o seu Vicente. E aí eu custei a descobrir porque que estava bravo comigo, porque você veio aqui para tomar o lugar da minha velha, da mamãe, não sei o quê. E não, eu só estava sentada na cadeira, mas ela vai continuar presidente, eu sou só secretária, não entrei como secretária. Na mente dele, ele, né, eu estava tomando posse de algo que não era meu, né? É, porque a gente tem que lidar com o apego nosso e com o apego dos outros também em relação a gente, né? O que é muito difícil, né? Essa questão de apegar as pessoas, tipo assim, né? Tem um marido que só sai se a mulher estiver junto, ou vice-versa, só faz se tiver com outro, sabe? Tipo assim, vai sair, aí é incapaz de falar assim, não, estou com vontade de comer isso. Ah, mas o que você quer? Quer dizer, só come o que o outro quer comer, achando que isso cria um ambiente agradável e, na realidade, não tem esse ambiente agradável. Meu Deus, meu computador está pifando aqui. Socorro, deixa eu ligado. Então, é isso, né? Então, é importante a gente tentar aprender algo novo, ir modificando, retirar mesmo dessas situações de apego, né? Eu gostei também quando ele fala assim, quando ele fala a pureza doutrinária, né? O que seria a O que seria pureza essa pureza, doutrinária, né? né? Tem que ter pureza de De pensamento, de intenções, né? sentimento, de intenção, né? É, a única forma que a gente conhece é realmente o amai-vos aos outros, uns aos outros, né? O resto é improviso. Delibera com a lei do amor que está tudo certo. Surgiu uma situação nova, usa o amor, né? Usa a lei do amor e tudo que aquilo te forçar. E essa questão Amorosamente, você quebra regras, né? Porque até essas regras rígidas demais que a casa espírita impõe, igual a questão do chegar atrasado, né? Às vezes você está vendo, ele está fechando um portão, o outro está subindo a escada, não, você está atrasado, não pode entrar. Tem muita gente que faz isso, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. e o E agora ele nacionalismo, ele vai. fala do nacionalismo também, né? Que ele vai falar do livro Brasil, Coração do Mundo, que muitas pessoas não entenderam exatamente qual era o recado, né? Acham que, O Brasil. que o Brasil é um exemplo de tudo, né? Mas é que ele fala, o cristianismo não tem bandeira, não tem nacionalidade, pertence à humanidade, né? E que a humanidade vai respirar em todas as partes do globo, né? Como o sol. Eu não sabia que ele fala do Esperanto, né? Que é um idioma onde houve um esforço de se misturar todos os idiomas. E aí você não se apega nem à sua língua. Eu não tinha esse conhecimento de que seria essa ideia do Esperanto, né? É a língua universal. E que os espíritos superiores não têm mais forma, são focos iluminados que difundem E outro dia culturalmente, eu né? até assisti uma aula de Esperanto na internet, um senhorzinho simpático, sabe? Mas eu acho que ainda não vai ser dessa Aí eu já que eu tentei, vou dar conta, andei fazendo que umas eu vou dar tentativas conta, não. também, é meio complicado. Mas eu É, não sabia dessa história que era uma é, tentativa de unir todas as línguas. Não tinha essa ideia, não. para nem existir essa divisão de linguística, né? Unir todas. E aí ele vai lá para o livro, né? Fonte Viva, não, Vinho de Luz. Vinho de luz, sem peregrinação. Em peregrinação, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Eu adorei essa expressão que ele usou, o benfeitor Emmanuel, no início do texto. Risível É é o ridículo, né? instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Gente, é muito sério, é viagem mesmo. Quer dizer, é para rir mesmo da gente achar que tem apego, né? E a gente tem que ter a situação é a seguinte: malas prontas sempre. A qualquer momento você pode ser chamado a deixar tudo, tudo, tudo.
O que você acha que você vai deixar para os seus filhos? Você nem sabe quais as provas que os filhos vão ter que passar, né? Eu procurei até, mas não consegui achar, não. Mas eu já li isso em termos de pesquisa, que as grandes fortunas do mundo não permanecem nas mãos dos descendentes. Então, é assim, até um paralelo, porque o pai vai, constrói, aí o filho usufrui, mas os netos já estão em outro caminho. Porque, na realidade, assim, o pai trabalhou muito, construiu muito, aí o filho vem, segue um pouco do trabalho para o pai, mas já não trabalha tanto, e o neto não foi acostumado a trabalhar, sabe? Eu tentei achar, mas eu não, como não sabia título, não consegui encontrar esse estudo que eu ia trazer. Mas é interessante, porque aí a terceira geração seria, né? Ela está acostumada a gastar, mas ela não foi, não recebeu todo o preparo para se trabalhar. É aquela Então, velha frase, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. E a gente tem que então tomar assim, cuidado a gente com os vê. valores que a gente está transmitindo às gerações, para que É. elas possam realmente criar valores que sejam. E aí, espiritualmente falando, Rita, você entende assim que aqueles espíritos outros da terceira geração, elas precisavam lidar com outros tipos de experiência. É o que a gente tem que pensar. Você não tem controle sobre isso. É porque muda Cada tudo, né? espírito Tudo que. vai passar. Hoje em dia, por exemplo, tudo que eu sei em relação ao bebê, eu tive essa experiência. Tudo que eu fiz com os bebês na minha época, praticamente não se faz mais, de jeito nenhum, não se usa mais nada daquilo que eu usava. A gente embrulhava a criança, amarrava a criança, a gente passava água boricada, a gente. Hoje em dia é proibido, não, nem pode nem Um falar chicote nisso. no bico, aqui, foi um chicote no bico, aí eu direto. Chorava, Não, molhava lá no pozinho nem direto. pense em dar esse tipo de ideia para as mães de hoje, porque ela vai sair com você nas costas. Então, e vai mudar de novo, porque a gente muda, né? Só não é que ele fala, só não muda a lei divina. O resto tudo muda, gente. E a gente tem que estar pronto para essas mudanças, Para as né? E mudanças, né? aceitar, Sem apego. como que diz, aceita que dói menos, né? Então a gente. Ó, desculpa, Rita. Não, não, Pode, já estamos. pode, Tem que né? terminar daqui a pouco. Já estamos com meio que o Ó, tempo. por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora o seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo a renovar-se e a melhorar-se para a eternidade. Essa do corpo, então, gente, faz 40 anos que você vai perceber claramente que as coisas vão se Estou mudando, modificando né? no É. corpo, E aí não é para começa a melhor, né, Neuza? doentria. Eu lembrei muito da minha oftalmologista, a primeira vez que eu fiz, tomei pau no exame de renovação da carteira de motorista, né? Aí o médico me passou e falou: ó, infelizmente você tem que usar óculos. Aí eu fui na oftalmologista, ela falou assim: não, Neuzélia, tudo bem, fez o exame, precisa usar óculos. Mas para você fazer o exame de novo e passar, você tem que usar óculos pelo menos uma semana para o seu cérebro Adaptar, né? acostumar, né? Adaptar. Tem um período de adaptação. Eu falei, tudo bem, eu uso uma semana, mas não quero usar óculos de jeito nenhum. Ela falou assim, olha, sinto te informar que você vai usar uma semana e depois você não vai Não vai fazer. enxergar sem ele. E aí foi, né? É a transformação do corpo aí, que a gente acha que tem controle, não, né? E hoje eu agradeço a Deus existir alguém que inventou um óculos, que é uma bênção de Deus, porque sem ele, realmente não enxergo nada. Eu também não. Aqui, ó, Ainda usei lente um bom tempo, mas depois não deu mais. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorre, já li Mas, isso. velho, Desculpa, se não ocorrem está certo, modificações cada dia, impelindo a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Desculpa, dei uma repetidinha aí, tá?
Se não está cego, pois, para as leis da vida, se já despertastes para o entendimento superior, examina a tempo, onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. E aí o Luiz faz um comentário, né, que ele fala assim, que você pode tentar estacionar onde você quiser, plantar suas estacas, né, ficar ali pegado a tudo, né, a pessoas, as circunstâncias, mas um evento vai te tirar dali, qualquer, a morte. A morte. Né? Então, se você estiver desapegado, eu achei interessante a coisa que ele faz. Se você não estiver tão apegado, estiver mais pronto para ir, né, com a mala pronta, né, como diz o Tarcísio, né, mas vai ser uma coisa sutil, vai ser como se fosse assim, a simbologia que ele usa, tranquilo, vai ser como se você estivesse num baile, alguém tivesse, você fosse uma dama, que alguém tivesse te convidado, um homem tivesse candidado para dançar, e ele tivesse vai te levando pelo salão e você vai embora. Né? Eu achei bonita a imagem, né? Mas se você estiver apegado, né? Aqui, essa aqui é não, essa é minha casa, meu vaso, ele fala, aquilo que está ali naquele lugar tem que ficar ali. A gente tem muitas essas coisas, não, eu quero aquilo ali, não pode tirar. Depois, né, ele fala, ó, não, mas depois que eu morrer, você pode fazer o que você quiser com aquilo. Mas acontece que se você ficar pegado ali, depois que você morrer, você vai ficar incomodado ainda que alguém tirou aquele negócio do lugar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Vai ser mais sofrido, em vez de ser uma coisa mais leve, né? Tem que estar de mala pronta, né? E Jesus tinha isso, né? Ele tinha sempre as coisas, a coisa dele pronta para poder sair. Ele saía a hora que ele quisesse, que é o que diz o versículo, né? A gente tem que, ele fala, ó, temos que ter esse descompromisso com o mundo para estar suficientemente livre para se comprometer com a vida espiritual e com a vontade de Deus. E aí a gente não tem esse desapego, né? Com certeza, Acho que no está na horário. nossa hora, já parou. Já passou. Hoje eu não vou encerrar com poesia, não. Vou Tem encerrar 2 minutos, tá? com poesia. Só um textinho mesmo do livro Alvorada do Reino, que chama Na Peregrinação Cristã. Se já aceitastes o Evangelho por abençoado roteiro de aperfeiçoamento, não te esqueças da representação que nos cabe em toda parte. A fé nos confere consolação, mas nos reveste de responsabilidade a que não podemos fugir. Somos embaixadores de Jesus onde estivermos. Muita paz e luz, se não vamos nos esquecer disso, né? Isso mesmo. É Semana, né? necessário segui-lo. Andar, caminhar e de pregar, né? Até semana, se Deus quiser. Muita paz. Muita paz.